Genderforce.com. Oi galera, tudo bom? Trocando uma ideia hoje com vocês sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, tá? As Crônicas de Gelo e Fogo, para quem não tá percebendo de imediato o nome, tem uma relação direta com Game of Thrones, tá? É a série de livros que deu origem à série que vocês assistem na televisão no HBO, certo? Eu sou o Taoka. Antônio Corrêa. Leonardo. Certo? Hoje nós vamos falar aqui para você a aplicação de como tudo isso da série chega no seu dia a dia, de como tudo isso está na sua escola, ou no que você estuda, tá? Você vai ter muita coisa aqui da série, tanto nos livros como na série de TV, coisas que você poderia ter visto no seu livro de história, ou viu e não reparou, ou que você leu em outros livros da literatura de fantasia, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, né, Leonardo? Então, Tiago, quando você falou sobre a questão da usabilidade, tanto da série quanto dos livros na sala de aula, e nós três como professores conseguimos talvez perceber isso, a riqueza da série e dos livros. Você pode usar praticamente todas as áreas de conhecimento, seja da área de exatas, humanas ou até mesmo biológica, e usar a série como uma espécie de sala de aula, meio que você mostrar algo do seu conteúdo, da sua disciplina, através da série ou dos livros, né? Porque, Tiago, muitas pessoas confundem, por exemplo, ou apenas acham que a série, apenas a série. Não, como bem o professor Tiago lembrou, a série ela é baseada nos livros, as Crônicas de Gelo e Fogo, que o primeiro livro começou a ser escrito em 91 e foi lançado por George R. R. Martin em 1996, né? No ano passado a gente teve mais uma das temporadas da série, ou seja, se você for olhar aí na linha do tempo, já são pelo menos 20 anos de Crônica de Gelo e Fogo e 6, 7 anos da série da HBO que alcançou o sucesso mundial. Exato. Digamos assim. E dito isso de linha do tempo, a gente já avisa logo. É possível que saia spoiler aqui, tá, gente? Mas a ideia não é essa. Mas se sair spoiler, olha só, ele tá falando de 20 anos de livro, 7 anos de série, você ainda tá atrasado assim, não sabe de nada. Vamos tentar manter limpo, mas tudo pode acontecer. Sim, com certeza. Ainda temos uma visão didática, né? Porque ele pode ser trabalhado em escola, tanto usando a introdução dele aos alunos fazer um trabalho escolar usando para a sua escola, expor o trabalho que a sua escola teve. Na visão da física, nós temos aquela arma que faz com que eles matam o dragão. Então, na última temporada, né? Que foi um dos episódios mais comentados. Mas é um dragão, vai matar com a arma normal. Aquela arma ali, ela trouxe uma suspense para as próximas séries, porque ainda existe o dragão. Então aquela realmente funcionou. Embora tenha sido destruído, mas existe uma suspense. Será que ela vai ser real? E aí, Tiago, você que é da área de história e pode explicar isso melhor para os nossos telespectadores, para quem está assistindo a gente aqui, é que aquela arma existiu no mundo real. Apesar da série ser ficcional, num universo paralelo que não existe, é óbvio, mas é uma arma baseada em uma aquela arma arma real. Inclusive, na série, ela tem o mesmo nome que ela tinha na história, tá? Que é Scorpio, que era uma arma romana, que ela era usada não para matar dragão, tá, gente? Mas era para usar como controle de multidão. Né? Quando uma turba tentava invadir um castelo, fazer baderna na cidade, as legiões romanas simplesmente apontavam aquele trambolho pro pessoal e davam um tiro. Como ele é muito grande, ele saía rasgando todo mundo e derrubando. O terror que causava era tão grande que fazia todo aquele povo fugir. Outra coisa que a gente pode ver na área de cálculo é quando ele usa aquela arma da catapulta, né, que calcula... Porque você tem que calcular o projeto, o percurso, né? A distância que ela faz, a trajetória dela, aquilo tudo é calculado. Eu cresci achando que aquilo era mirar e rezar para acertar, mas tem toda uma história ali, né? Com certeza. Uma outra coisa que tem na série que é marcante é a tal da muralha, que protege, entre aspas, o mundo. Sim, né? a muralha. E a gente sabe que o George R. R. Martin ele bebeu muito da história ali da Europa medieval, vamos assim dizer. E a própria muralha que tem na série, que defende o mundo lá dos White Walkers, seriam os zumbis brancos, os caminhantes brancos, é baseada na muralha de Adriano, não é isso, Thiago? Muralha de Adriano é uma muralha que o imperador Trajano Adriano, ele constrói por volta do ano 100 e pouquinho depois de Cristo, que é para justamente quando eles estavam conquistando a Britânia. Britânia é o termo como eles usam
vamos dizer assim, uma colônia que eles tinham nas Ilhas Britânicas, certo? A Grã-Bretanha é aquela ilha grandona. Olha para o seu mapa, se você tiver um mapa em casa, dá uma olhada. Tem duas ilhas bem grandonas ali no arquipélago britânico. A maior ilha a Grã-Bretanha, tá? Eu acho também que a construção dessa muralha, ele quer mostrar o quanto é importante o aquecimento global. Porque talvez hoje nós não tivéssemos condições de ter uma muralha. Sim. Porque os degelo, outra coisa que é importante. Com certeza, São Antônio, teve também a questão da física em volta para construir uma muralha. Né? Claro que a muralha de Adriano só construiu. Tinha por volta de 4 ou 5 metros, tá? Aquela muralha gigantesca ali não é tão igual como a de Adriano. Mas a muralha de Adriano também era comprida, né? Ela ia de uma ponta a outra. O sistema climático na época também favorecia, né? Porque o gelo vai manter. Sim, o que hoje não seria possível por causa do aquecimento global, que um dos nossos problemas hoje é o degelo, né? E a água, o gelo se transforma em água com aquecimento. Sim. E o mar vai absorver aquela... E algumas pessoas ficam achando que o simples fato de ser de gelo, ela não é resistente, tá, gente? Eu não sou nenhum professor de física nem nada, mas pode procurar bem certinho aí que você vai ver que o gelo, essa água quando ela é esfriada muito baixo, ela fica tão dura quanto concreto, quando ela está muito fria, tá? Então assim, fazer uma muralha de gelo não é tão absurdo assim quanto se parece. Sim, com certeza. Uma outra coisa marcante, que a série que meio que explicou isso, foi a questão dos idiomas. Quem assiste a série, ou que acompanha a série há algum tempo, já percebeu que na região de Westeros, a depender da tribo, a depender do local no mapa, onde se localizam os personagens da trama principal, eles falam idiomas diferentes. Você tem, por exemplo, a própria Daenerys, que é a mãe dos dragões, ela fala um idioma diferente do outro. O Alto Valeriano. O Alto Valeriano, exatamente. E é bom vocês lembrarem o seguinte, na Idade Média também era assim, né? Sim. Você tinha dentro da França, por exemplo, era se falado o inglês, claro, o inglês, o Middle English, que era o inglês ainda da Idade Média. Você tinha francês, que era mais falado pela nobreza, o inglês era falado pelo camponês. Você tinha o latim, que era falado pela igreja, e ela usava Vamos fazer um crossover agora. Já que você tá vendo isso, você gosta de série, tá certo? Então, a série Vikings se passa mais ou menos por volta do ano 800 ao ano 1000, é 800 e pouquinho, tá, gente? Essa parte. Você vê vários idiomas diferentes que você, se reparar, se você entender um mínimo de francês, você vê que lá na Franquia, que ainda não é a França, você vai estudar em história que a criação dos Estados Nacionais é lá pro século XVI, XVII, entendeu? Você vê que eles falam um idioma que não é o francês, tá? Você vê o pessoal das Ilhas Britânicas lá no Vikings, tô falando de Vikings agora, gente, falando um idioma que não é o inglês e por aí vai. Certo? Então, assim, nas Crônicas de Gelo e Fogo, você vai ver uma situação bem parecida com essa. Você vai ter o pessoal da ilha de Westeros, aquele continente grande, que vale lembrar que se você olhar o mapa das Ilhas Britânicas, você vai ver que o mapa de Westeros é a Britânia, a Grã-Bretanha, aquela maior ilha de cabeça para baixo, e a outra ilha do lado, encostado, certo? Olha só, então tem esses detalhes, viu que o cara, você explora até geografia na hora dessa. Exatamente, é claro que o mérito do George R. R. Martin ter criado todo esse universo, ele merece o crédito. Sim, ele alinhou de maneira... Exatamente, mas é bom, como o Ben Thiago lembrou, é óbvio que ele bebeu de muitas fontes históricas do nosso mundo real, digamos dessa forma. Sim. Então quando eu vejo alguns alunos impressionados com o que aconteceu na série, eu falo, calma, isso aconteceu na vida real, só que eram outros povos, o próprio confronto entre os Starks e os Lannister remete a famílias reais do nosso mundo que viveu na Idade Média, né, que você pode falar eu tenho mais dificuldade, sobre isso. Léo, eu tenho dificuldade, vocês vão rir, mas assim, eu ainda não quero parecer arrogante, tá, gente? Mas mesmo que eu goste muito da série, toda vez que eu vou dizer Lannister e Stark, eu tenho que falar devagar, como eu falei agora, porque vai vir na minha cabeça Lancaster e York. Por causa da Guerra das Rosas. Esse é um assunto para outro vídeo, falar sobre a Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas. E de como ela certamente foi uma influência para que George R. R. Martin escrevesse Game of Thrones, as Crônicas do Gelo e Fogo. Então, gente, é aquela coisa, é muito difícil você inventar a roda. É muito difícil. Né? Para você inventar alguma coisa, geralmente você bebeu de alguma fonte do passado. Exato. O próprio George R. R. Martin, bebeu de Tolkien, que foi outro grande mestre literário, que ajudou meio que a criar esses mitos, essa fantasia, né? Zumbi, Goblin, Orcs, Dragões, o Tolkien teve muita essa participação. Mas para pensar, né? O senhor tem assistido constantemente, Léo também, e inventar roda é incrível, mas arranjar uma nova aplicação para essa roda, fazer uma roda ainda melhor do que a que já existe,
é também interessante. E olha quanto é Exatamente, legal ter na série, né? inclusive a volta dos dragões, né? Sim. Porque não é uma coisa contemporânea. Não, que de forma ninguém alguma. se lembra de Você tem dragões, relatos de tribos dragões, antigas mas- que já meio que relatavam figuras aladas, ou É, criaturas embora aladas. Várias sociedades do eu passado andei falam lendo de alguma sobre forma de dragões. dragão. Eu né? lendo um pouco sobre dragões, é que os nossos. Né, ele não tem nada a ver com dinossauro, porque agora Não, alguém é. falou dinossauro. Sim. O nosso dinossauro que viveu nessa época, ele viveu algum tempo atrás, ele tem as 4 patas, né? E esse dragões, ele não tem as 4 patas, ele substitui as patas dianteiras pelas asas. Pelas asas. Dizem que ele anda pelas Sim, asas. sim. Então, Existe uma que, toda na verdade, ele cronologia não é um dos dragão. Quem é fã. Para Quem ele é ser fã um dragão descendente dos dinossauros, ele teria que ter as 4 patas. Quem é fã Outra de coisa que me Dungeons and chamou a Dragons atenção- vai começar a deixar aqui nos comentários, provavelmente, a relação de tantas patas é um dragão, Exato. tantas patas pode ser um Weaver, pode Sim. ser um Dragonete. Outra coisa que me chamou a Existem atenção... categorias de dragões Isso, também. isso. Outra coisa que me chamou a atenção é a capacidade de cálculo mental que a Daenerys tem. Quando ela vem com o dragão que vê a frota de navio, ela desce e Sim. na hora exata que ela manda ele soltar Soltar o bafo. fogo. Não é fácil isso. Ah. Se tiver algum aviador Sim. assistindo... Ela tem ela é como se fosse o avião hoje Isso. que vai detonar, então ele tem o cálculo certo para aquela bomba cair naquele Não é local. fácil. Eu acho assim que a mensagem principal desse vídeo que a gente quer passar tanto para os nossos alunos quanto para professores que estão nos assistindo é como uma série que aparentemente é algo de ficção, é algo Só para pra entreter, entretenimento, né? pode ser E olha usada quanta para a coisa sala de legal. aula, ou pode ser usada para você trazer aquele seu aluno que não tá tão, talvez não esteja tão interessado no que você está falando. Você pode falar, cara, você odeia física, mas tente ver que a física está presente na série. Você odeia história, como se o próprio Game of Thrones é baseado na história real. Ah, eu odeio literatura, como se o cara escreveu. Ou seja, você Exatamente. consegue perpassar por Tem as mais outra variadas coisa, áreas de tem outra conhecimento. coisa importante também que você pode observar, a política, as negociações Sim, políticas. com certeza. Aí Isso é daria importante. outro vídeo também para Você falar. vê- As tramas posso fazer políticas. A uma- falsidade, o cara Faz acordo tudo com que um está aqui, faz acontecendo com hoje outro. já tinha naquela época. Já tinha. O cara Posso faz fazer uma uma cena leve retrospectiva aqui, e que é pra depois gente encerrar? Ele não cumpre aquilo que Certo. faz. Então, Exato, é o que exato. nós É como é na nossa vida real. Esse, na verdade, é o primeiro trocou vídeo de da, roupa, da né? série do Game of Thrones. A gente tá pensando em fazer Vai outros fazer mais, vai ter vídeos. mais. A gente pede que vocês deixem sugestões aí nos comentários sobre que momento ou que parte que você considera relevante da série, para que a gente possa fazer esse paralelo com a história do nosso mundo real ou com as áreas de conhecimento que nós ensinamos ou lecionamos, que seja. com a visão de que a coisa só mudou de roupa, mas, Sim, mas sim. O esqueleto, a alguém, mas maneira, continua de, interessante. a maneira de agir, né, a reação diante das situações é a mesma. é a mesma, exatamente. Então, só fazendo uma retrospectiva aqui, que a gente já tá ficando sem tempo, a gente vai ter que encerrar. E aí, assim, ó, tanto você estudante quanto você educador, vê só, você pode estudar física, tanto da tentativa de derrubar um dragão, quanto da pessoa que está montando um dragão para acertar no chão. É só perguntar a um aviador. Nenhum Pra aviador, pousar um dragão. nenhum aviador vai dizer para você que é fácil o cara que tá no avião acertar uma coisa no chão. Você tem um fato histórico, somente tudo. Embora né? hoje eles tenham radar, né? Onde ela não tinha radar nenhum. Aí era Isso, por isso. intuição. Para você que gosta da área de línguas, que é a área que eu leciono, você tem a questão dos idiomas que foram criados. Exatamente. Você tem a própria escrita, o próprio processo de criação da história. O próprio George R. R. Martin já deu várias entrevistas falando sobre isso. Uma curiosidade aqui que eu queria compartilhar com vocês é que o George Martin disse numa entrevista que ele escreve a série, os livros, no computador com DOS, com o sistema DOS. Porque, segundo ele, esses programas corretores tipo Word atrapalham o escritor. Então, o computador dele é o computador mais antigo que você puder imaginar, com fundo preto e com as letras verdes. É assim que o George R. R. Martin gosta de escrever. Para evitar que o autocorretor fique Fique bagunçando corrigindo todo ele. o Exatamente, texto dele. exatamente. Então, acho que a gente pode dar tudo encerrado, né, colega? Acho que é isso aí. É? Eu sei que ficou muita coisa de fora, gente. A gente queria falar bem mais, mas não tem como fazer um vídeo muito maior para vocês. Mas fica aí plantada a semente, tá? Lê os livros, assiste a série, pergunta quem conhece. Na internet é repleto de wikias falando sobre a série. Eu conheço gente que conhece mais coisa pela wiki do que pela própria série ou pelo livro, entendeu? E aí, assim, usa na sala de aula, conversa com o teu professor ou conversa com teus alunos e vê como tu pode usar, tá certo? Então, deixa aqui um grande abraço. Exatamente.